Oi pessoal, aqui é a professora Ivana mais uma vez e nós estamos entrando agora na última aula de acentuação, nossa aula número 5. Quem está acompanhando esse módulo comigo já sabe todas as regras de acentuação. Nós já falamos sobre oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, falamos de encontros vocálicos, falamos de algumas regras especiais, algumas exceções e agora nós vamos partir para o fim, né, dessa nossa aprendizagem sobre acentuação. Vamos falar um pouco agora sobre uma exceção às regras. Quando eu falo exceção às regras, porque esta explicação que eu vou dar agora para vocês, ela não está dentro daquelas regras tradicionais que nós já vimos. Por exemplo, oxítonas terminadas em AE ou em EN serão acentuadas, paroxítonas, temos várias regras das paroxítonas. Aqui eu vou mostrar para vocês algo diferente, que foge àquela regra padrão, né? Que é o caso dos ditongos abertos. Na gramática da língua portuguesa, os ditongos abertos, todo mundo já sabe o que é ditongo, porque nós já estudamos o ditongo nas aulas anteriores. Os ditongos abertos são aqueles ditongos que têm o E ou o O com som aberto. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Se eu falasse a palavra seu, eu tenho um ditongo fechado porque o E ele é fechado, seu. Quando eu falo céu, o ditongo ele é aberto. Quando eu falo sei, o ditongo ele é fechado. Quando eu falo biscoito, o ditongo é fechado. Quando eu falo boi, é fechado. Agora, quando eu falo boia, quando eu falo Niterói, quando eu falo Andréia, ideia, o ditongo ele é aberto. Então, na língua portuguesa, nós temos os ditongos abertos, ei, oi e el. Às vezes, os alunos esquecem, né? Eu dou sempre uma dica. Como lembrar dos ditongos abertos? Lembra dessa frasezinha? Ei, oi eu, ei, oi eu. Só que você abre o ditongo. Você não vai falar ei, oi eu. Você fala ei, oi eu. Lembra do ei, oi eu e abre. Fica ei, oi el. São os três ditongos abertos da nossa língua. E os ditongos abertos, de acordo com essa regra que eu vou mostrar para vocês, eles são acentuados. Vou mostrar para vocês algumas palavras que têm ditongo aberto. Por exemplo, a palavra anéis é uma oxítona e ela tem ditongo aberto. Niterói, também é oxítona, com ditongo aberto. Chapéu, oxítona, ditongo aberto. Se você fosse olhar aquela regra padrão lá de trás, a palavra anéis não seria acentuada, porque ela não termina em aeo nem em ens, mas ela tem acento. Por quê? Porque temos um ditongo aberto. Então a acentuação não é, ela foi acentuada porque é uma oxítona terminada em IS. Ela foi acentuada porque tem um ditongo aberto, ela é uma oxítona que tem ditongo aberto. A mesma coisa acontece com a palavra céu, que é uma monossílaba. Véu, réu, rói e dói. Por que foram acentuadas? Se as monossílabas tônicas só são acentuadas se terminadas em A, E, O. Por que eu vou acentuar céu, véu, réu, rói e dói? Porque eu tenho ditongo aberto. Então lembrem, ditongos abertos nas oxítonas e nas monossílabas tônicas, eles serão todos acentuados. Antes do nosso acordo ortográfico, as paroxítonas, elas também eram acentuadas quando elas possuíam um ditongo aberto. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra ideia é uma paroxítona. Assembleia, estreia, heróico, boia e europeia. Você percebe que todas são palavras que têm ditongo aberto. Só que não são nem oxítonas nem monossílabas. Elas são paroxítonas. Eu vou separar assim, ó. Ideia. Assembleia. Estreia. Então são palavras paroxítonas com ditongo aberto. Antes do acordo ortográfico, essas palavras elas eram todas acentuadas. Após o acordo ortográfico, elas perderam o acento. O acordo ortográfico também mexeu em outro caso, que também era uma exceção às nossas regras, que era o caso daqueles verbos conjugados na terceira pessoa do plural eles, e que recebiam assim, você dobraria o E destes verbos. Por exemplo, quais são os verbos que no plural eu dobro a letra E?
As pessoas às vezes se confundem e elas começam a dobrar a letra E do tem. Por exemplo, eles têm. Quando é que é vem? Quando é que é vem? Então existe uma dúvida com relação a dobrar ou não o E. Alguns verbos, eles permitem essa repetição do E, que seriam esses verbos aqui, crer, dar, ler e ver, quando você coloca no plural. Então, para que o aluno não esqueça dessa regra, eu gosto de brincar. Vamos falar francês. Quando é que eu vou dobrar o E, professora, no plural? Vamos falar francês? Repitam comigo, ó. Crer de lever, dobro o E. Crer de lever, dobro o E. Ó, coisa linda. Crer de lever, dobro o E. Parece que eu tô falando francês. É uma brincadeira. Crer de lever, dobro o E. Quando vou dobrar o E no plural? Crer de lever. Verbo crer. Ele crê, eles creem. Eu quero que ele dê, que eles deem. Ele lê, eles leem. Ele vê, eles veem. Então, antes do acordo ortográfico, essa dobra, né? Essa repetição do E, sempre que aparecesse nesses casos do crer de lever, receberia um acento o E, o primeiro E, no plural. Então, por exemplo, creem, deem, leem e veem seriam acentuados. Se você for pensar na regra de acentuação, aquela regra tradicional, a palavra creem é uma paroxítona terminada em em. Paroxítonas terminadas em não são acentuadas, mas seria uma exceção à regra. Então, houve dobra do E, o primeiro E tônico seria acentuado. Então, antes do acordo ortográfico, era assim que acontecia. Com o acordo ortográfico, o que acontece? Este E acentuado, ele deixou de ser acentuado. Então, quando eu falo creem, deem, leem, vem, hoje não existe mais o acento. Então, quando vocês encontrarem qualquer um desses verbos em prova, ou quando vocês tiverem que escrever em algum texto, vocês já sabem que hoje, depois do acordo ortográfico, esse primeiro acento, ele não existe mais. Também, continuando com o acordo ortográfico, nós vamos falar dos verbos que não recebem EE, mas recebem OO no presente. O verbo voar, o verbo perdoar, magoar, doar, abotoar, coar, abençoar, todos os verbos terminados em OA. Não só são estes verbos. Eu coloquei alguns, só como exemplo, mas você tem muitos verbos na língua portuguesa que tem essa terminação OA. Então, existe um padrão, né? Existe uma regra. Verbos terminados em OA são conjugados da mesma forma. Quando eu conjugo o verbo voar no presente, eu dobro o O. Então, ficaria assim, eu vou. Não é eu vou com U, é eu vou de voar, eu vou, o. Antes do acordo ortográfico, vamos ver o próximo slide? Antes do acordo ortográfico, tá? Todos os verbos terminados em OAR no presente, na pessoa eu, quando você dobrasse o O, você colocaria um acento circunflexo no primeiro O. É claro que não está dentro das regras que nós já vimos, as tradicionais. Quando você fala eu vou, é uma paroxítona terminada em O. Eu perdoo, é uma paroxítona terminada em O. Paroxítonas terminadas em O não são acentuadas, mas existia essa exceção, era uma regra especial. Quando você encontrasse esse verbo derivado de... Quando você encontrasse esse verbo que vem do verbo terminado em OA e colocasse no presente, haveria essa dobra do O e o primeiro O seria acentuado com acento circunflexo. O acordo ortográfico foi o que ele fez, ele tirou o acento circunflexo. Então, hoje, eu vou, eu perdoo, eu magoo, eu dou, eu abotoo, eu coo, eu abençoo, não tem mais acento. Agora, quando eu falo sobre isso aos alunos, eu não me preocupo só com o acento, eu me preocupo também com a escrita, com a ortografia. Muitas pessoas, elas usam esse verbo de forma inadequada. Elas escrevem eu perdoo com U, eu magoo, eu dou, eu abotoo, eu coo, porque acham estranho, né? Perdoo, magoo.
Então, além da acentuação, fica mais um aprendizado, que os verbos terminados em OA, eles têm esse O dobrado no finalzinho da conjugação da primeira pessoa eu no presente. Vamos ver outro slide. Então, nós também temos alguns acentos que são chamados de acentos diferenciais. Já é uma outra regra, já é uma outra questão. O acento diferencial também não segue aquela regra tradicional, aquela regra padrão que nós estudamos nos slides anteriores. O acento diferencial, ele vem para diferenciar palavras que têm significados diferentes, mas têm escrita idêntica. Por exemplo, quando eu falo para, no sentido de parar, verbo parar, é diferente de para, preposição. Antes do acordo ortográfico, estes verbos, essas palavras que eu coloquei aqui, elas tinham um acento diferencial, que era para diferenciar a palavra que tem um sentido, que é idêntica, né, na escrita, de uma outra que tem um sentido diferente. Então, por exemplo, para de parar teria acento diferencial. Agora, para a preposição, não. O pelo, que é o cabelo, teria o acento para diferenciar do pelo, que a gente usa como preposição. O pelo, do verbo pelar, eu pelo a cabeça, teria um acento agudo para diferenciar do pelo e diferenciar também da preposição. Estes acentos diferenciais caíram com o acordo ortográfico. Então, hoje, para de parar, pelo de cabelo, pelo, verbo pelar, tudo você escreve sem acento, é tudo igual. Então, o sentido é diferente, o significado é diferente, mas a escrita, não existe mais acento e fica tudo igual. Vamos ver o próximo. Aqui, caíram aqueles acentos diferenciais que eu mostrei para vocês no slide anterior. Aqui, o acento diferencial não caiu. O que acontece? As pessoas, quando estudam, elas veem acento diferencial. Antes era assim, agora não tem mais. Elas acham que todos os acentos diferenciais eles desapareceram, que não existem mais. Esse é um erro. Aqui, estes casos que eu vou mostrar agora, são casos em que o acento diferencial não caiu, ele continua existindo. O acordo ortográfico não mexeu com estes acentos diferenciais. Então, vamos ver. O verbo ter. Quando você usa o verbo ter no presente, a pessoa ele tem e a pessoa eles tem. Se você perceber, o tem do singular e o tem do plural, eles têm um som idêntico, eles são idênticos, na pronúncia é idêntico. É a mesma coisa do ele vem e eles vêm, que é o verbo vir, não é o verbo ver, é o verbo vir. Então, são idênticos na pronúncia. Para que haja uma diferença entre singular e plural, houve a criação desse acento que nós chamamos de acento diferencial, que é um circunflexo no plural. Então, quando eu estiver usando o verbo no plural, eu vou ter o acento circunflexo. Quando eu estiver usando o verbo no singular, não. Então, este acento aqui, ele serve para diferenciar singular de plural. Por isso que a gente chama de acento diferencial. Esse acento continua existindo. O acordo não mexeu com ele. Agora, os verbos que são derivados de ter e de vir, por exemplo, manter, conter, provir, intervir, que são derivados, eles também seguem o mesmo padrão do verbo ter e do verbo vir, com uma diferença. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, se ele tem, não tem acento, e eles têm acento circunflexo para diferenciar o singular, quando eu falo ele mantém e eles mantêm, a pronúncia é idêntica. Mantém, mantém. Só que a palavra mantém, ela é uma oxítona, terminada em "em", então ela tem que ser acentuada. No singular, esse acento não é um acento diferencial. Quando eu uso o agudo, ele é um acento da regra das oxítonas terminadas em "em". Então, por que eu tenho esse acento na palavra ele mantém? Porque é uma oxítona terminada em "em". Quando você fala eles mantêm, ela continua sendo uma oxítona terminada em "em", mas eu tenho que diferenciar o plural do singular. Então, o que é que eu faço? Eu crio um acento diferencial. Então, o circunflexo do plural é um acento diferencial, mas o agudo do singular segue a regra das oxítonas terminadas em "em". É o que acontece com o contém, com o provém, que é o do verbo vir, né? Provir, provém.
e eu uso o agudo para indicar o singular e o circunflexo para indicar o plural. Mas não esqueçam, o acento diferencial é o do plural. O acento do singular segue aquela regra das oxítonas terminadas em "em". Mais acento diferencial, acentos que também não foram abolidos, tá? O verbo pôr, no sentido de colocar, ele tem acento para diferenciar o verbo da preposição pôr. Por exemplo, vou pôr o livro na mesa, colocar, acento circunflexo. Ele é louco por manga, aí não é mais o verbo colocar, não é o verbo pôr, aí é a preposição. Então, quando for preposição, não tem acento, quando for verbo, tem. Esse acento é para diferenciar, ele é um acento diferencial. Não caiu com acordo ortográfico. Quando eu falo pôde, passado, pretérito, eu estou falando de o que aconteceu ontem, antes de ontem. Então, quando eu falo ontem ele pôde ir, olha o som, ele pôde ir, aí eu uso um acento circunflexo para mostrar que é passado. Quando eu falo do presente, hoje ele não pode ir, aí já muda de figura, aí já não tem mais acento. Então, o acento do pôde é um acento diferencial para que você saiba que com acento é passado e sem acento é presente. Algumas palavras, elas têm uma pronúncia, as pessoas elas pronunciam essas palavras de forma inadequada. E eu trouxe uma listinha para vocês, eu achei que seria interessante. Por exemplo, as pessoas têm mania de falar essa palavra, ávaro. Se a pessoa fala ávaro, é como se ela fosse uma proparoxítona. Se ela fosse uma proparoxítona, ela teria que ser acentuada. Só que essa palavra não tem acento, ela não é ávaro. Essa palavra, ela se pronuncia avaro. Avaro. Ele é avaro, mesquinho, muquirana, mão de vaca. Quando a gente fala esta segunda palavra, tem gente que fala circuito, circuito, circuito. Se fosse circuito, teria o i tônico formando IA, teria que ter acento. A palavra não é circuito, a palavra é circuito. Circuito, o U é tônico. Essa palavra, tem gente que fala condor, condor. Se você fala essa palavra, condor, é como se essa palavra fosse uma paroxítona terminada em R. Ela teria que ter acento. Ela não tem acento. A palavra não é condor. A palavra é condor. Condor. É o nome de um abutre. Fortuito é a palavra correta. E o pessoal fala fortuito. Gratuito é a correta. E as pessoas falam gratuito. Eu ouço muitas pessoas, é gratuito, gratuito. Só que a palavra não tem um i tônico formando hiato, não tem acento, né? A palavra é gratuito. Ínterim. Veja que tem acento, ela é uma paroxítona. Não é interim, é ínterim. A palavra não é Nobel, é Nobel. Se a palavra fosse Nobel, ela teria que ter acento, porque seria uma paroxítona terminada em L. Ela não é Nobel, é um prêmio. Um prêmio Nobel. Esta é outra palavra perigosa. O pessoal fala um recorde. Foi um recorde. A palavra não é proparoxítona. Se ela fosse proparoxítona, ela teria um acento. A palavra é recorde. Ela é uma paroxítona. E essa que é a campeã, né? As pessoas falam, é uma rúbrica. Coloque sua rúbrica, sua assinatura, sua rúbrica. A palavra rúbrica, se ela existisse, né, como rúbrica, ela seria proparoxítona. Teria que ter acento. Ela não tem acento. Se ela não tem acento, ela não é rúbrica, ela é rubrica. Foi muito bom o nosso estudo até agora, né? Falamos de tudo sobre acentuação, separação de sílabas, encontros vocálicos. E agora eu vou fazer 3 exercícios simples e rápidos com vocês para a gente encerrar este módulo de acentuação. Vamos lá. Assinale a série em que todos os vocábulos devem receber acento gráfico. Troia. Troia. Troia tem um ditongo aberto. Troia. Ditongo aberto tem acento, professora. Não, não tem. Tem se for oxítona ou monossílaba. A palavra Troia perdeu o acento com acordo ortográfico. Então, Troia não tem mais acento. Então, uma prova hoje, de acordo com o novo acordo, não tem acento. Troia tinha acento, agora não tem mais. Item.
Paroxítono em EM, não tem. Vênus, aí sim, paroxítono em US, aí teria. Mas eu quero a série em que todos os vocábulos devem receber acento. A letra A é errada. Hífen, paroxítono em N, correto. Estratégia, paroxítono em ditongo crescente, correto. Poderia também ser considerada uma proparoxítona. Álbuns, paroxítona terminada em uns. Lembra do álbum e do álbuns, ou uns? Esta questão, letra B, está correta. Apoio, não tem. Reúne, aí teria. Faísca, aí teria, que é o caso do hiato. Nível, teria, porque é paroxítona terminada em L. Órgão, paroxítona em ão. Tupi, aí não, oxítona terminada em I não recebe acento. Quando eu falo de pôde, pretérito perfeito, é passado, tem acento diferencial, acabamos de falar sobre isso. Obtê-las, aí essa é considerada como oxítona terminada em E, obter. Obter, esquece o las, obter, oxítona em E teria acento. Mas tabu, oxítona em U, não tem acento. Resposta correta seria a letra B de bola. Além do trem, vocês têm ônibus, táxis e aviões. Quantos acentos eu tenho nessa frase? Vamos pensar. Além, oxítona terminada em em. Ok, um acento. Trem, monossílaba em em, sem acento. Vocês, já estou na segunda, né? Já estou na, não, tem uma já, né? Vamos para a segunda. Vocês, oxítona em ES, tem. Tem, plural. Vocês têm, lembra do acento diferencial? Tem singular, tem plural, tem acento. Ônibus, paroxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. Táxis, paroxítona terminada em IS. Aviões, uma oxítona terminada em OS não tem. Então, o correto seria 5 acentos. E vamos para o nosso último exercício para terminarmos o nosso curso. Estou muito feliz por terminar esse curso com vocês hoje. É uma questão. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Aí, nenhuma é acentuada. Vamos olhar uma por uma? Lápis, eu já sei que tem acento. Paroxítona em IS, tem acento, não pode ser a letra A. Se lápis já tem acento, a letra A já foi descartada. Mas vamos ler o resto? Canoa, não tem. Abacaxi, não tem. Jovens, não tem. Paroxítona em ENS, oxítona em I, paroxítona em A, né? Canoa, não tem. Ruim, não tem. Sozinho, não tem. Aquele, não tem. Traiu, também não tem. Letra B seria a resposta correta. A alternativa em que nenhuma palavra é acentuada. Na letra C, qual seria acentuada? Saudade? Não. Ônix, sim. Paroxítona em X? Grau? Não. Orquídea, paroxítona terminada em ditongo crescente. A D, o voo não tem mais acento. Légua, paroxítona em ditongo crescente. Assim, oxítona em I não tem. Tênis, paroxítona em IS, tem. Flores, não tem. Açúcar, paroxítona em R, tem. Álbum, paroxítona em tem. E vírus, paroxítona em US. E assim nós terminamos um módulo do nosso curso, o módulo de acentuação. Espero que vocês aproveitem os próximos módulos, as próximas matérias, e foi muito bom estar com vocês. Obrigada por mais uma aula.